Que o Divino Mestre Jesus nos acompanhe, nos envolva, nos intua, nos inspire através dos mensageiros de luz desta casa e os que nos acompanham, nas maiores tentativas de que possa ser um instrumento útil nas tuas mãos, levando adiante a sua palavra da forma mais divertida, alegre, expansiva, que eu consiga alcançar, trazendo para a nossa realidade, o nosso cotidiano, as experiências que a espiritualidade superior tem nos legado através do Pentateuco de Kardec, que ele foi o codificador, mas tendo sobre a regência maior, o grande maestro que orientou a tudo, foi o nosso Jesus de Nazaré, que foi ele quem gerenciou toda a chegada da terceira revelação ao planeta Terra. Como nesse mês de fevereiro nós estamos falando sobre o Livro dos Espíritos, cabe sempre a abertura natural de dizermos da importância desta obra, que foi um divisor de águas dentro do próprio pensamento de evolução, no movimento de transformação da sociedade na época de 1857, com o positivismo de Augusto Comte, com a Revolução Francesa, e todos os momentos que eclodiam na história, surge o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec teve o cuidado de fazer um levantamento através de vários médios em vários locais que traziam informações, e ele, como sistematizador, pedagogo, educador, conseguiu fazer um levantamento daquilo que mais se repetia, e através de perguntas e respostas originou essa obra magistral que é o Livro dos Espíritos. Todos vocês aqui presentes, eu sei que muitos de vocês nunca leram o Livro dos Espíritos, outros nunca lerão, alguns já leram, e outros fazem parte de grupos de estudo e têm acesso a essa grandiosa obra que responde a muitos dos questionamentos que eu tenho certeza que vocês têm e não sabiam que nesse livro pode estar a resposta do que vocês estão questionando. Kardec, portanto, tem esse mérito de sistematizar, codificar as informações vindas do além e trazendo no Livro dos Espíritos 4 obras em princípio que difundiram, que depois deram origem às obras que compõem o Pentateuco. Então vocês têm no livro primeiro, que é originário ali, a Gênesis, o livro que completou ano passado 150 anos, foi publicado em 1868. O livro segundo deu origem ao Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. O livro terceiro, As Leis Morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. E o livro quarto deu origem ao Céu e Inferno, publicado em 1865. Então vocês teriam no Livro dos Espíritos, como em lendo as 1019 perguntas e as 1019 respostas, vocês teriam contato com a codificação de um modo geral, em síntese, porque lá foi dali que eles tiraram as outras obras, claro, verdadeiros tratados, como o Livro dos Médiuns, que dá origem à parte experimental e à ciência espírita, onde explica todos os fenômenos mediúnicos, que vocês possam ter dúvida. Lá tem explicações muito contundentes e consistentes e bastante embasadas, um dos maiores livros de parapsicologia ou de metapsíquica publicado naquele ano de 1861. Foi um divisor de águas. Então vocês teriam também como entender a Gênese planetária, lendo o livro primeiro do Livro dos Espíritos, que é Deus, como começa a formação do universo, várias perguntas que vão originar a Gênese, que é um livro muito importante para o entendimento nosso. E aí vocês teriam a lei moral do Cristo, que na verdade é o Evangelho redivivo, onde Kardec não se ateve às controvérsias que poderiam haver com os outros livros do Evangelho e do Velho Testamento, se ateve apenas às leis morais, que é um tratado de expansão de consciência e de elevação para aqueles que seguirem o roteiro, quando Gandhi dizia que se todos os livros sátiros do mundo fossem perdidos e se só restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria sendo perdido, porque dali poderíamos trazer todo o tratado de moral e ética que a vida moderna necessitaria. Então vocês têm as bem-aventuranças do Sermão do Monte, e que aqui no livro do Evangelho, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, é contemplado com várias
digressões, com várias explicações de Kardec e com a ajuda dos espíritos, Santo Agostinho e outros tantos que participaram da codificação. Então aqui vem um chamado, um clamor para que vocês se debrucem e, ao invés de dispensarem tanto tempo com coisas frívolas que não acrescentam, que não somam para o crescimento do espírito imortal que somos, disponham também de tempo para dedicar um pouco à leitura edificante. Esse certamente é um roteiro seguro para trazer melhor condição de vida nesse planeta de provas e expiações. O tema de hoje, portanto, é justamente sobre isso, a influência dos espíritos no mundo corporal, que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no mundo corporal, dentro do livro 2º. Ou seja, essas perguntas aqui, delas vão sair muitas questões que serão exploradas no livro dos médiuns, porque o livro 2º originou o livro dos médiuns. Aí vocês estudam aqui e se debruçam no livro dos médiuns para aprofundar esse conhecimento que foi trazido aqui através de perguntas. Existe uma pergunta clássica no livro dos Espíritos, que é a pergunta 469 e 459. Muitos conhecem, quando perguntou Kardec aos Espíritos: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que é que vocês acham? Obviamente, isso é uma assertiva que ninguém duvida mais, né? E sim, mas a resposta foi além do simples sim. Ele disse: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que coisa profunda. Eles não só influenciam, como eles nos dirigem. Na maioria das vezes nós somos dirigidos por outras consciências extrafísicas, e não só consciências extrafísicas, como o planeta que nós vivemos no nível da 2ª gradação da escala evolutiva, portanto, mundo de provas e expiações. Saímos dos primitivos e adentramos provas e expiações. Na década de 50, Emmanuel respondia a Chico Xavier uma indagação: qual seria a população do planeta naquela época de desencarnados? Hoje temos 7 bilhões e alguns bilhões de habitantes no planeta, do último censo. Mas na década de 50 não tínhamos 7 bilhões, tínhamos muito menos. Porém, Emmanuel afirmava que a população de desencarnados seria o triplo da população de encarnados. Levando essa proporção no dia de hoje, nós teríamos em média 21 bilhões de espíritos no plano espiritual intercambiando com nós encarnados, que somos 7 bilhões. Imaginem vocês o que são 28 bilhões de consciências e que estão interpenetradas, intercambiando-se o tempo todo, porque não há separação. A única separação que há é apenas a nossa imersão no corpo físico, porque aqui também é o mundo espiritual. O mundo espiritual é o gestor de tudo. Nós temos uma barreira que alguns impede de se comunicar com esse outro mundo, porque o corpo físico limita as nossas faculdades, que seriam as de grande contribuição nessa humanidade do futuro que chega, onde a telepatia, a clarividência se farão presentes em muitos de nós. Mas aqui no mundo espiritual, não há separatividade dualista nessa visão cartesiana, mecanicista, da mente humana, que tem a necessidade de separar as coisas. Nós somos fruto da consciência suprema, ou seja, de Deus, o Criador de tudo que é. E como fruto da consciência suprema, que é o Deus, a causa encausada, o que nos concebeu como filhos dele, nós estamos imersos nesse grande oceano que é a vida. Nessa vida, existem alguns que estão no fundo do oceano, como nós temos o mar, temos peixes que vivem no fundo do oceano, temos outros que vivem mais na superfície, e na areia já temos outros seres vivos que compõem na Terra outros, mas todos estão no planeta Terra. Assim somos nós estamos imersos nessa consciência suprema, ou seja, essa sabedoria universal que deu origem à vida, e essa vida que vem se forjando ao longo de bilhões e bilhões de anos, quando nós temos lá no livro dos Espíritos que do átomo ao arcanjo nós estamos evoluindo, porque o arcanjo que hoje é arcanjo, um dia foi átomo. Nós outros seres humanos que somos, estamos na condição humana, um dia estaremos na condição divina, de anjos celestiais, como Cristo é Espírito puro.
puro nós seremos um dia, a depender das escolhas que estejamos fazendo. Quais são as escolhas que vocês estão fazendo para se tornar um espírito puro? Qual o nível de investimento que nós estamos dedicando na vida material para conseguirmos forjar esse ser puro, esse ser crístico que habita em cada um de vocês em latência e que vai depender do grau de investimento de tempo e de dedicação que você dê a esse ser divino que vocês são, para que possa surgir esse ser angélico que está em você, como na bolota, como na semente existe a árvore. E que a árvore não seria árvore se não passasse pelas dificuldades, as intempéries que a semente deve vencer para romper todos os grilhões que são as ervas daninhas, os seres que tentam devorá-la, a terra, o adubo, o humus, toda a estrutura de água, irrigação, para que ela se brote e surja a árvore. Essa grande árvore que temos em tantos lugares que estamos desmatando a nossa natureza. Mas não vamos entrar no mérito. Então vocês são também esse potencial divino. E até que ponto nós nos dedicamos ao divino que habita em nós, quando, vivendo no mundo como seres espirituais que vivem a experiência humana e não seres humanos, estão passando uma vida espiritual. Nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso muda completamente a nossa forma de entendimento da realidade. Quando vocês se concebem seres humanos, vocês vão viver na vida de aquisições materiais para suprir as demandas do momento presente, que é natural, a casa, o meio de locomoção, o dinheiro, a alimentação do corpo físico, tudo isso é importante, mas isso é apenas um corte da realidade. Vocês são espíritos que no corpo demandarão desses cuidados com o corpo para que o espírito evolua nessa estrutura, nesse gastro carnal, nesse corpo, nesse escafandro onde nós estamos imersos. Mas a gente não pode perder nunca o princípio do entendimento que somos espíritos. E como espíritos devemos pensar espiriticamente, ou seja, ter a visão de espírito imortal para atuar no mundo, mesmo com as injunções do mundo, com as dificuldades que o mundo nos impõe, sabendo, eu sou espírito. Quando a gente ouve uma notícia dessa, que uma jovem de 33 anos, com 7 meses de gravidez, ela desencarna junto com o seu bebê, numa visão materialista, uma visão até mesmo que não é reencarnacionista, é muito duro aceitar isso. Quem concebe que a vida começa na concepção e termina na partida, na morte do corpo físico, muitos acreditam nisso. Nossos irmãos protestantes, nossos irmãos católicos acreditam que a vida começa na concepção. Eles não são reencarnacionistas. Eles vão atribuir aí que eles estão vivendo o acaso. E como nós somos filhos de Deus, e eu não acredito no acaso, Ele cria leis imutáveis, e ao nos desajustarmos ou nos afastarmos das leis, nós automaticamente temos que voltar a ela para poder fazer a reconciliação com ela. Então, quando um ato desse acontece para nós espíritas reencarnacionistas, os budistas também são, os hinduístas também são, isso não é exclusivismo do espiritismo. Nós vamos entender que a lei de causa e efeito, ela é a gestora, é a regente de todas as nossas experiências na matéria. Quando uma jovem dessa morre, e que nós outros que sentimos, até eu que não sou vinculado afetivamente, ao ouvir a notícia, me toca, machuca, porque nós estamos no mundo, a gente está na condição humana, e não é possível que a gente não tenha a sensibilidade de ver essas atrocidades que acontecem, essa coisa de Brumadinho, a dor que cada família dessa passa. Nós, por empatia à dor humana, quem temos a sensibilidade, também nos solidarizamos, mas temos o consolo da visão espírita, que sabemos que nada acontece sem uma prévia determinação do alto. Existe uma lei de causa e efeito, de ação e reação, que rege tudo isso. Deus não joga dados. Se ele jogasse dados, ele seria uma pessoa arbitrária, porque ele joga de dado, permitiria que o meu amigo Milan saísse tão bonito, com esses olhos azuis, com essa capacidade que tem, cheio de dinheiro no bolso, vivendo uma vida de expansão, e aí vem outros que vivem em privação, não são contemplados pela beleza física, dependendo do referencial do que é belo, aí pode variar. Ele, para mim, é um homem bonito, tem outras pessoas que podem achar ele feio, mas eu acho ele bonito.
E aí sim você diria, por que Deus fez Milane assim, fez suave, desengonçado, com os braços alongados, com a cabeça de cavalo, minha cabeça é uma cabeça estreita, com a testa projetada para frente, em suma um nariz grande, totalmente desconecto da face, uma boca bonita, minha boca é bonita, pelo menos se salvou, a boca se salva. Então por que não foi um conjunto feito com um pincel, bonitinho esse ser? Aí eu digo por quê? Porque tem leis que regem a formação do corpo biológico, a leis do modelo organizador biológico, que vão forjar o corpo necessário, o nível de aprendizado. Nem sempre a beleza é uma coisa fácil, às vezes é uma grande prova que bonito. Muitas vezes a gente pensa que ser belo é mais abre portas, mas os assédios e todas as dificuldades das pessoas que vivem a beleza, para superar aquilo no mundo material que vive da aparência, é muito complexo, não é fácil não. Mas o que eu quero dizer é, existe uma lei que rege tudo isso. Não é um acaso que joga um dado, faz uma criança nascer com microcefalia e o outro nascer com as faculdades psíquicas no seu estado normal, entre aspas. Uma pessoa nasce com hidrocefalia, com anencefalia, ou vem com uma síndrome rara, e de repente foi Deus que jogou um dado e disse, ele nasce assim, ou o outro nasce assado. Ou então, pela visão evangélica, que ele está pagando pelas gerações anteriores, ele que judiar com Deus, meu tataravô comete uma atrocidade, e eu venho com a deficiência física para honrar o meu tataravô. Meu tataravô apronta, se diverte, vive, faz um monte de arte. Eu, para honrar isso na visão tradicional do Velho Testamento, eu venho até a 4ª geração, eu posso expurgar aquilo que a minha geração anterior fez. Eu chego, vivo uma vida limitada, com a genesia de membros, vocês veem na televisão, vem seus 4 membros, vem pessoas com artrobipose, que é uma patologia que acomete as articulações, que tem uma aqui no interior da Bahia, que a cabeça dele é virada para as costas, e ele se tornou contador, ele digita com a boca, e aí acaba a minha vida e chego lá no plano espiritual, Deus, e aí? Você jogou dado, meu velho? E aí eu vivi a vida inteira naquela limitação, cego, surdo, e Deus é você, cara. Eu ia brigar com ele. Então a lei da reencarnação é uma lei de justiça, é uma lei que é uma lei natural, e que é uma lei que todos em breve, como a da gravidade, como a lei da reprodução, como as outras leis que já são consolidadas pela ciência, a reencarnação também será uma lei normal que o católico e o protestante vão ter que admitir, como lá dizia a Igreja Católica na época de Galileu Galilei, que era a Terra que era o centro do universo, o sistema geocêntrico, e caiu. Hoje a gente sabe que é heliocêntrico e o Sol é o centro. A ciência demonstrou, a religião se dobrou. Quantas vezes as religiões se retratam pelas atrocidades que cometem em nome de um Deus, que é um Deus de amor, e eles colocam como se fosse um Deus justiceiro, que esse Deus do Espiritismo não acredita. Então, até que ponto nós estamos cuidando dos nossos pensamentos para que possamos viver no mundo sem ter que deixar que entidades extrafísicas ou até mesmo esse caldeirão que nós estamos imersos, a neurociência afirma que de 90% a 95% do que pensamos e sentimos é fruto do que captamos de outras consciências. Olha, eu vou repetir. 90% a 95% do que pensamos e do que sentimos, muitas dessas coisas que vivemos, é fruto do que captamos de outras consciências. Leia-se, a ciência deve falar de outras consciências de encarnados, dos 7 bilhões, que a gente está o tempo todo percebendo e captando deles e se deixando influenciar. Quantos de vocês, ao verem a desastre de Brumadinho, ficaram tão condoídos que entraram em processo de tristeza, eles choram junto? A gente tem como se solidarizar sem se alinhar nem concordar com o que está posto, nem resistir nem reagir, ficar em estado de neutralidade, em estado de vulnerabilidade. Isso significa vulnerabilidade, não é ficar capacho de ninguém. É você ficar em neutro, porque em neutro você não julga, você não critica, você não fica se sintonizando com sentimentos e pensamentos que são de baixo padrão vibratório e permitindo que essas vibrações possam acometer o seu nível do ser infinito, do ser espiritual que vocês são. E, consequentemente, por ondas de vibração energética, terminam se levando a ficar na mesma faixa e entrando em processos depressivos, transtornos de ansiedade, medos descabidos, que não são de vocês, são do que vocês estão captando do campo de vibração em que nós estamos imersos. Daí essa consciência de entendimento, que nós estamos imersos num caldeirão de psiquismo divino, mas desse psiquismo no planeta, temos hoje 28 bilhões de almas se intercambiando, 7 bilhões do corpo,
e 21 bilhões no mundo espiritual. Imagine quantos espíritos tem aqui nessa plenária, Milane. Aqui tem quantos mais ou menos sentados, assim, se todo mundo estiver sentado nas cadeiras, vocês já fizeram uma conta? São quantos sentados? 550. Digamos que não tem 550, porque hoje está mais vazio, estou vendo vários buracos. Vamos botar 500, multiplique vezes 3, e teremos aqui 1.500 desencarnados, mas os 500 aqui, para cada um de vocês, em média, isso aqui é um valor de hipótese, temos 3 com ele, 3 com ele, 3 com ele, temos que tem uma legião, tem 10, 15 no campo, atormentando, levando para o fundo do poço, para a ideia do suicídio, a tristeza que aprofunda numa depressão, e vocês vão, por sintonia, permitindo que essas entidades interfiram nos seus pensamentos, e assim elas interferem no mundo corporal, porque tudo começa no pensamento. Se temos 1.500 aqui desencarnados, que estão intercambiando com os 500, imagine vocês como é viver nesse espaço. Imagine vocês dentro d'água, sem o snorkel para respirar. Dentro do mar, você bota o snorkel, quem faz mergulho, eu faço mergulho às vezes, de apneia. Sem snorkel, faço apneia e mergulho. Vou embaixo, não tem ar, subo. Com o snorkel já facilita um pouco mais. Boto o snorkel, com a máscara eu fico olhando os peixinhos e respirando. Mas mesmo assim é restritivo. Quem já mergulhou sabe que é assim. É um ar curto, mas se tapar aqui, já foi. Quando você tem um tubo de um cilindro de oxigênio, já tem uma autonomia maior de mergulho. Você pode descer, subir, ficar com aquele negócio na boca, respirando por mais tempo. Mas imagine isso aqui. Quando você tem uma entidade no seu campo lhe atormentando, é uma coisa. Você tem 2 é outra, 3 é outra. Imagine as 3 com as dos outros, que são deles, e que você sintoniza com as dele, sem falar com aquelas que não tem ligação nem com aquele que você convive, mas está aqui no campo para tumultuar e para atormentar a cabeça de todo mundo que está aqui. Porque tem espíritos zombeteiros, tem espíritos brincalhões, tem espíritos que são do bem, que querem promover o progresso nosso, civilizatório. Mas nós, como somos incautos, somos pessoas recalcitrantes, espíritos ainda empedernidos no mal, ainda endurecidos, preferimos sintonizar com as consciências mais primitivas, aquelas que nos levam a viver os padrões do homem velho, do homem antigo. Então, por natural vibração de sintonia, a tendência nossa é sintonizar com os pensamentos menos elevados. Vocês estão abandonados? Não. Ao mesmo tempo que tem entidades que querem me puxar para trás, por espaços na consciência que vocês permitem, a culpa não existe para o desencarnado, o processo de escolha é seu. Vocês estão escolhendo a sua realidade o tempo todo. De acordo com o que vocês escolhem, você cria uma realidade. Isso a física quântica já traz. A escolha cria consciência. Quais são as escolhas que estamos fazendo? Podemos fazer escolhas mais expansivas e escolhas mais restritivas. Quem está fazendo escolhas mais expansivas, mais leves, mais contributivas, que sejam mais para o fruto do reino, do total, da totalidade, estará em conexão com a consciência divina. Aqueles que estão fazendo escolhas mais restritivas, mais limitantes, mais pesadas, estão sintonizando com o reino do próprio umbigo, ou seja, o reino do ego, do seu processo de egoísmo, de egocentrismo. Essa é uma visão que eu trago no processo de tirar e desmistificar a questão do certo, errado, do bom e do mal. Porque para Deus não existe bom e mal, não existe certo e errado. Existe certo e errado para a nossa condição relativa de entendimento da realidade complexa. Deus, o Criador de tudo que é, Ele não pode ver nada de errado nem certo. Ele cria leis. Nós outros nos afastamos dela e por isso vivemos as injunções das dores pela nossa escolha, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio. E vivemos às vezes dores. Mas para Deus não há certo e errado. Ele cria leis divinas, no sentido de que essas leis são para lhe aproximar da divindade, do ser sagrado, do ser supremo, do ser que é a totalidade, da consciência cósmica, se aproximar dele. Se você escolhe o caminho do amor, o caminho das coisas que lhe aproximam dele, você vai estar mais próximo do que é tido como o certo. Se você escolhe caminhos tortuosos que lhe afastam dele, aqueles caminhos também vão lhe levar a ele, só que de forma mais lenta e mais demorada. Eu exemplifico, para não ficar uma confusão na mente de vocês.
A visão maniqueísta é que diz que o bem tem o mal. Na visão dualista, polarizadora na sociedade que vivemos, certo, errado, bom e mal, preto e branco, nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, nós somos criados centelha divina. Digamos, portanto, que algum irmão nosso cometeu no passado, dizimou uma grande população, matou milhares de pessoas. Para quem estava naquele momento histórico, aquilo é terrível, é tenebroso. Ele vai ser julgado pelas leis humanas, vai ser punido e castigado. Para Deus, ele pode estar a serviço de algo maior. O tsunami no Oceano Índico, por exemplo, para a gente, quem acha que Deus pune e castiga, achou que foi um castigo divino. Para a espiritualidade que trouxe no Transição Planetária, através de Manuel Flomeno, pela psicografia de Divaldo, ele disse que aquilo foi uma necessidade evolutiva de alavancar o progresso na região do Oceano Índico, porque estava tendo muito turismo sexual, pessoas da Europa explorando as crianças de 12, 13 anos, e o psiquismo, a vibração energética daquela região estava tão saturada que levaria muito tempo para que ali pudesse haver um progresso compatível com o mundo de regeneração que a Terra está enfrentando. Aí tem, vocês podem estudar o livro dos Espíritos, entidades que estão a serviço da consciência suprema, está nesse capítulo, da interferência dos espíritos no mundo corporal. Até os corais que estão no fundo do oceano, está lá no livro dos Espíritos, eles estão a serviço da consciência suprema. Eles estão fazendo um trabalho para edificar algo para o futuro. Então tudo trabalha em função da ordem, mesmo que possa parecer caótico para quem está de fora, ali tem uma consciência regendo aquilo tudo. Então o Oceano Índico, quando as ondas gigantes dizimaram mais de 300 mil pessoas, não é à toa que aquilo aconteceu. Existe uma lei maior de causa e efeito que atraiu pessoas para aquela região, compatíveis vibratoriamente ou não, outros não estão vinculados, mas a vida não cessa. E assim dizima-se, nasce lá uma nova civilização, uma nova pleiade de espíritos reencarnam ali para mudar o campo. Então a gente pode achar que é errado, que é maldade divina, que é castigo divino, mas no entanto não foi, é apenas a lei de destruição, a lei divina e natural que age, às vezes, dolorosamente para quem está de fora, com o olhar da relatividade do julgamento relativo. Mas para quem vê o filme, porque Deus ele vê o filme dela e o filme dele. Digamos que um de vocês cometa um assassinato nessa existência, que Deus livre vocês. Mas vocês vão ter aquilo pelos humanos julgado como uma pessoa miserável, execrável, tem que ser preso, condenado, correto. Mas para Deus ele vai olhar e dizer assim, nossa meu filho, que evolução, porque na outra encarnação você dizimou 200 mil pessoas, participou do holocausto, matou meio mundo de gente, nessa você só matou um. Para Deus que vê o filme, ele acha que aquilo ali é uma contribuição, que é uma evolução. Para a gente que vê a foto, vai julgar como sendo algo negativo. O que quer dizer isso? Saiamos do julgamento, deixemos que Deus, que é o gestor maior, ele possa avaliar e, de acordo com a lei, ele coloca as pessoas nas mais variadas posições para viver as determinadas experiências de prova ou expiação. Essa jovem, portanto, de 33 anos, que tem o nosso apelo de oração, de vibração, que Jesus possa chegar até você e consolar seu coração. Mas nós não sabemos o que está por trás dessa vida de ter partido aos 33 com o filho no seu ventre. Alguma coisa maior, não é um acaso. Pode ter uma negligência médica? Pode ter sido algum erro? Pode. Todos que estão envolvidos, de uma forma ou de outra, estão ligados a uma consciência maior. E eles serão responsabilizados de acordo com o seu grau de participação naquele delito, naquele ato que fuja ao padrão que seria tido como mais expansivo, mais divino, mais contribuição para o planeta de um modo geral. Ok? Então, como nós vivemos nessa onda de imersão no mundo material, os espíritos interferem o tempo todo nas nossas vidas. O tempo todo. Mas vocês poderiam perguntar, como, Flávio? Eles interferem através da via mais fácil, que é a via do pensamento. Como o pensamento está aqui, cada um de vocês estão emitindo ondas vibratórias em determinadas faixas de frequência. A senhora, uma vibração que chega até a mim, aquele jovem, uma outra vibração que eu percebo que está chegando até a mim, esse jovem, outra vibração, e cada um de vocês tem uma vibração. Essas vibrações são ondas. Alguns emitem ondas que são de proatividade, de amorosidade, de vibração de paz para mim, de equilíbrio, vibram para que eu dê certo. Outros não têm raiva de mim, ficam com inveja, emitem vibrações de ódio, sei lá. As mais variadas vibrações chegam até a mim. O que significa isso? O
nosso pensamento está interconectado com outros níveis de pensamento, no físico e no extrafísico, como uma onda de rádio. Se eu ligar agora na 104, na 90.1, eu vou botar a Globo FM. Se eu botar na Band News 99,1, é óbvio que todas as outras vibrações, metrópole, à tarde, estão aqui, mas o rádio vai pegar aquela que eu sintonizar. Aquela que eu sintonizo não anula as outras vibrações que continuam aqui. Se eu sair da Globo e vou para outra faixa, eu capto à tarde. É assim que a gente vive no mundo. Eu vibro no amor, eu vibro na compaixão, eu vibro na caridade, eu vibro na indulgência, na tolerância, na fraternidade, na resiliência. Eu estou captando ondas vibratórias que também estão permeando esse cosmo nessa mesma faixa. Por isso que as meditações que são marcadas no mesmo horário, com o mesmo propósito, de ajudar os mortos de Brumadinho, aí 9 horas da noite, por que 9 horas, aquele horário não 10, cada um no seu horário, pode gerar uma onda que não se some e ganhe força de ressonância para atingir maiores capacidades de expansão. Daí você une em pensamento várias pessoas com a mesma vibração de amor, de irradiação de paz, de irradiação de tolerância, consequentemente aquelas que se juntam vibratoriamente vão vibrar, levando essas ondas adiante. Nesse ponto de vista, que é um ponto de vista apenas meu, quando vocês irradiam ondas para mim, eu escolho quais delas eu quero sintonizar. Como? Você poderia perguntar como? Você sintoniza de acordo com o grau de vibração interna daquilo que você acha que é leve para você. Vamos supor, você me chama para o rap, para balada, vamos tomar cachaça. Eu não estou mais vibrando na cachaça. Há 22 anos que eu não bebo, 21 anos que eu não bebo. Mas se eu vibrasse na cachaça, ao me chamar para cachaça, vamos tomar todas, vamos embora. Eu sintonizei com você, você não tem culpa de nada. Você apenas sugeriu a mim algo que já tem em mim como predisposição, e eu me sintonizo vibratoriamente com o pensamento que você iniciou, irradiou para mim, me convidou e eu fui. Mas se você hoje me chamar para tomar cachaça, eu não vou, porque em mim não ressoa mais isso. Eu vou dizer, não, minha amiga, vai com Jesus. Mas eu não vou nessa não. Pronto, é possível que não. Aí você, a senhora me chama, vamos lá, Flávio, vai ter um filme na sessão de cinema massa, um filme de física, um filme de não sei o quê, um filme de espiritualidade. Nossa, isso está em mim, vibra em mim de forma mais leve. Então eu sintonizo com o que ela está me convidando, que aquilo faz parte de mim. Isso tira a responsabilidade do outro, das escolhas que vocês estão fazendo. Todas as escolhas que vocês fazem são fruto do livre-arbítrio que vocês têm, mesmo imersos em condições adversas. Numa família que tem muitos traficantes, numa família que tem assassinos, um bairro popular, não importa. Vocês vêm com quanto de proteção e pessoas do lado de lá que estão preocupadas em cuidar de vocês. No mundo ali do desafio diário, vocês sintonizam com aquilo que vocês querem. Então, se tem muitos da comunidade do gueto, são pessoas, na maioria de bem, que passam ali lesos, não são cooptados pelo tráfico, não viram a vírus do tráfico, porque não está vibrando nele aquilo, ele quer estudar, ele quer fazer outras coisas, quer ir para um grupo de música, de teatro. Claro que a oportunidade também pode contribuir mais para que mais e mais pessoas saiam da criminalidade, eu sei disso. Mas de uma forma grosso modo, assim que funciona, quando vocês irradiam pensamentos que são ressonantes em mim, eu escolho sintonizar com eles. Com isso eu tiro a culpa de que o obsessor é que interfere. Ou seja, como está lá na frente, mal olhado, trabalhos funcionam? Funcionam. Tem aqui na frente, para vocês entenderem o capítulo, ele vai tratar de vários assuntos, eu não posso abordar todos, mas dentro do capítulo vai falar influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, processos, convulsionários, afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, sobre tsunami, maremotos, esses desastres aí naturais. Leiam, gente. Os espíritos durante os combates, dois pactos, poder oculto, talismã, feiticeiro, bênção e maldição. Tá vendo? Quantas coisas tem no livro dos espíritos? Que eu tenho certeza que vocês nem imaginavam que tinham, que eu sei que muitos aqui não leram. Está aqui. Dê uma folheada e leia. Então ele vai dizer, mesmo aqueles feiticeiros que porventura façam trabalhos, funciona? Funciona. Mas só vai funcionar se você tiver vibração de sintonia com aqueles espíritos que aquelas pessoas manipularam, seduziram, nas suas reuniões de intercâmbio com alguém.
e assim, portanto, conseguiram, de uma forma ou de outra, sintonizar com o que tem em você, ou nela ou nele, fazendo com que aquilo possa acontecer e que não seja tão bom o que vocês podem passar de acordo com aquelas pessoas, os espíritos ali em seu campo, seja até os seus três, considera que vocês mais de mulher. E aí você ainda chama que uma pessoa lá está fazendo uma macumba e mexeu com mais espírito, digo, olha, tem 31 milhões, tem 21 milhões, vou pegar uns 5 aqui que estão vibrando nessa faixa e vou mandar para cima dele. Mandar como? Seduz, fazer outros tipos de acordos, se isso é possível, está lá. Mas aí quando o espírito vai lá tentar atormentar, não encontra espaço. O cara está fazendo leitura do Evangelho, o cara está enfiado dentro de centro espírita, o cara está se jogando em trabalho voluntário. Aí o espírito bate e volta, pô, meu irmão, eu não estou conseguindo ter ressonância nele, não. Ele só vibra amor, só vibra fraternidade. Como é que eu vou poder atrapalhar ele no casamento dele? Vamos supor uma pessoa que queira separar. Não tem como. Eles estão unidos no matrimônio, têm relações fraternas, têm um culto com uma prática constante no lar, eles têm o hábito da oração, eles estão meditando, eles têm uma frequência regular na casa espírita, aderiram a um protocolo de trabalho voluntário, que os estudos apontam que a saúde psíquica e emocional é aumentada, a longevidade é aumentada em 7 anos para as pessoas que oram, que praticam o trabalho voluntário. Então já não é mais uma fala aleatória de meros religiosos que querem fazer caridade. A ciência se debruça sobre isso e aponta que as pessoas envolvidas em trabalhos voluntários e que têm hábito de oração e que participam de grupos de religiosos, elas têm 7 anos a mais de vida. E o tempo de internação dessas pessoas, na comparação dos que não são, diminui assustadoramente o tempo de internação hospitalar quando tem um câncer, um infarto ou uma problemática, porque tiveram o hábito de criar campos de proteção fluídica. Olha como é lindo isso. Estou trazendo para o cotidiano e mostrando como as coisas funcionam, para vocês entenderem. Então, o trabalho feito, ele pode atingir? Pode, se você ressonar com aquilo. Se você vibra naquela faixa de desamor, de discordância, de vigilância, a entidade que seja atrás, que são os que querem lhe detonar. Nós temos nossos desafios, temos. Mas temos os anjos guardiães, espíritos familiares e protetores. Para ali também, temos. Mas você joga uma galera de outros espíritos que não tem nada a ver com você, mas que por um trabalho, por troca de alguma coisa, resolve se conectar a você, é um tumulto retado da nossa cabeça. Como seria, então, nós podermos manter essa proteção, essa higiene mental, para termos mais condições de conviver nesses ambientes que vivemos, com a forma mais expansiva e mais colocada no sentido do que o Evangelho nos propõe? É óbvio que são escolhas. Aquelas entidades que encontrarem a ressonância, vai conectar. O cara está na rua brincando carnaval, eu não brinco também há 20 anos, ele está ali para se divertir. Mas digamos, ele está no meio de carnaval, aí vem um outro que sintoniza e vê a violência que ele traz dentro dele. Ele conecta ali, eu quero dar um murro naquele. Pega você, intui você a despachar no mão do outro. Divaldo Franco viveu isso. Vocês não sabem, o Máscara de Ferro é um espírito que obsedou Divaldo Franco por muito tempo. Ele simplesmente tentou de todas as formas matar Divaldo Franco. Uma dessas vezes, Divaldo descendo na ladeira do Pelourinho, na Praça da Sé, ele foi confundido, jovem, propositalmente, por intuição do Máscara de Ferro. Digamos, eu sou o Máscara de Ferro, fique em pé aqui, você é Divaldo Franco. Está aqui andando, ok? Aí você está indo para sua casa, na paz de Deus. Eu sou o Espírito encarnado, venha você aqui em pé em nome de Jesus, amém? Digamos que ela é uma pessoa, vamos imaginar que ela é um homem agora. Você está descendo junto com ele na dele. Eu vou intuir você, homem, que está vivendo um processo de infidelidade com sua mulher e vem atormentado na cabeça. Está na história de voltar no livro Semeador Estrela de Sueli Schubert. Intui, é esse aí, ó. Sua mulher está no mundo mesmo. Você está lá de boa, andando com o Divaldo está lá na paz de Deus dele, você vai lá, pega, bate no ombro de Divaldo e te estampa lá na madeira, bate na ponta do queixo, Divaldo cai no chão, volte Divaldo, seu lugar que você não é Divaldo, você também não é o homem. Então, nesse momento, Divaldo tomba, assustado, e foi isso. Aí o cara olha, o espírito dá risada, o zombeteiro, o espírito detonar ele, o cara percebe, olha pra cara, ô meu irmão, me perdoe, não era você não. Nesse momento, o pensamento dele de ódio, de animosidade, abriu um campo de ressonância para o espírito obsessor que queria detonar Divaldo. Como não encontrava ressonância em Divaldo, usou outro ser vigilante, que no caso foi representado por ela, para que pudesse fazer com ele o que ele desejava. Estamos dizendo disso? Não. Mas quanto mais você se protege psiquicamente, você diminui esse risco. Então o cara deu um murro, Divaldo não revidou, não entrou no campo e seguiu para casa orar. Foi orar,
meu Deus, me ajude. Aí Máscara de Ferro, porque parecia aquele personagem do filme Máscara de Ferro, apareceu para ele assim: você não vai sobreviver, eu vou lhe levar, você não pode sair da nossa religião, porque o Máscara de Ferro era católico, sacerdote, de volta também era, e ele nessa encarnação veio para viver a doutrina espírita, e o Máscara de Ferro é injuriado, porque ele volta a seguir um outro caminho, essa doutrina aí de espíritos que não condizem com nossa seita ou nossa religião, que era católica. Isso é real, está na obra. Milani sabe disso, né, Milani? Milani já leu esses livros todos da biografia de Divaldo, eu leio vários. Então a gente tem essa informação de influência espiritual no mundo físico através de uma vigilância, de uma odiosidade, de um ciúme ou de algo que ela trouxe que permitiu que o espírito implantasse nele ondas psíquicas que fizeram, ele tinha um livre-arbítrio de dar o ou não, mas ele tinha ódio, estava com raiva, achou que era o que estava traindo meu burro. Ele podia não sintonizar e dizer assim: não, meu irmão, deixa pra lá, ela me traiu, o problema dela, eu não vou criar mais isso no meu campo, não. Deixa eles se entenderem. Quer escolher esse caminho, deixa eles viverem o processo dele. Assim também, nessas festas que a gente fala, isso não é contra o carnaval. É óbvio que aqui nesse ambiente temos 1.500 espíritos de média desencarnados para 500 encarnados. Imagina o carnaval, aquela música atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Quem mais vai é quem já morreu. Isso é um equívoco histórico. Atrás do trio elétrico, quem mais vai, quem já morreu, com erro de Caetano. Agora o Caetano, mas ele se equivocou. Ele se equivocou, não. Eu vi na visão humana, ele está certo. Mas na visão do espírito imortal, quem mais vai atrás do trio elétrico é quem já morreu. A população de desencarnados, não pelo carnaval em si, como aqui eu exemplifiquei, lá também, para cada pessoa, em média 3. Imagine aquela população com mais 3 vezes aquela que está ali se manifestando. Obviamente que é um campo de energia vibracional de grande densidade vibratória, porque tem a alegria de muitos, tem um propósito de elevação de muitos, mas muitos vão com outros propósitos, que não seria a maioria, mas muitos vão para extravasar suas paixões, sua lascívia, sua concupiscência, sua volúpia, que é reprimida dentro do período de vida do cotidiano. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila, e toda numa dádiva de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. Enquanto trabalha o ano inteiro por um pouco, aí vai, né? Todo brilho, é isso? Então, a felicidade na música do poeta é pela ilusão dos 7 dias de euforia, de vibração e de extravasamento das paixões reprimidas. Aqui não há uma crítica, eu já brinquei carnaval, tem 20 anos que eu não brinco também, resolvi parar. Fui durante 6 anos, saí no bloco, ficava na rua, nunca me envolvi em confusão, graças a Deus, só tomava cachaça, bebia muito, ia para paquerar, ficar namorando. Isso foi a fase que eu tive de desvio da minha trajetória, que era para ser aos 18 anos, eu procurei até os 24, porque meu tio falou: meu filho, venha, me deu o livro dos Espíritos, começou a ler para mim. Eu olhava assim e digo: não, meu tio, não vou agora não, se eu for pensar eu não volto mais, deixa eu ficar na escola um pouquinho. Ele ficava lendo para mim: meu filho, olha aqui, meu filho. Os Espíritos conhecem a época em que reencarnarão. Ele lia e falava: nossa, tem tudo a ver, meu tio, isso aí. E eu, meu tio Orlando, que eu sou muito grato a ele, que ele me apresentou o Espiritismo. Aí ele dizia: meu filho, olha aqui, ó. Ele sempre me chamava, eu com 18, 19 anos. Os Espíritos veem tudo que nós fazemos. O que é que você acha? Podem vê-lo, visto que vos rodeio incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. E aí ele ia: olha mais coisas, peraí, meu tio, eu estou saindo já, para rua do carnaval, mas uma só, meu filho. Os Espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos. O que é que vocês acham? Sim, frequentemente. Eles conhecem aquilo que quererias ocultar a vós mesmos. Nem atos nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Ou seja, e ele ia nas perguntas e me aprofundando, eu entrando em conexão com aquilo e vendo que aquilo era uma realidade que me tocava. Ou seja, ele estava em mim aquilo ali. Mas se eu quero para dentro disso, muita gente faz isso. Ela diz assim: eu vou para o centro, tomo meu passe. Aqui não, é coercitivo, não tem aquele depoimento coercitivo. Aqui é coercitivo, porque vocês ficam na doutrinária e na doutrinária vocês são para o passe. Não tem negócio de ficar aqui vindo um dia para tomar o passe na vida, não. Vocês têm que sentar, ouvir a doutrinária, que é uma verdadeira psicoterapia de grupo,
e aqui muda os padrões psíquicos de muitos de vocês, vão lá para a câmara de passe, recebem a fluidoterapia, e alguns de vocês adentrarão os grupos de estudo da casa, aí criando um campo de proteção política maior. Quando ele ia para mim, eu ouvia, achava que tinha sentido, mas eu queria não entrar naquilo, porque eu queria curtir a vida. E a gente diz em alguns casos assim, chega na casa e diz assim, não, Flávio, eu tomo meu passe e vou embora. Porque eu sei que se eu subir lá na Cordel, quando eu comecei, em 96, se eu subir, eu vou ouvir muitas coisas ali, e aí vai começar a ter que mudar coisas em mim. Ou seja, que muito foi dado, muito será cobrado. É por Deus? Não. A cobrança é vocês mesmos. Com o acréscimo de consciências que vocês vão tendo, maior é a cobrança de evoluir que vocês terão. Portanto, as pessoas se afastam de leituras edificantes, de trabalhos voluntários ou de outras coisas que vão promover o crescimento psíquico, a evolução, é às vezes porque ele mantém o homem velho ainda na vibração em que ele se encontra. No meu caso, eu queria ficar naquela esbórnia, eu queria curtir meu carnaval, eu queria sair no louvor, eu queria sair com corujas, eu queria sair com meus colegas, tomava capeta, só não usei droga. Nunca fumei maconha, nunca cheirei cocaína, nunca cheirei lançar perfume. Tomava bebida alcoólica. E parei aos 19 anos, mas bebia. E entrava bêbado no bloco, eu bebia antes, para ficar pronto, porque no bloco era caro. Então eu bebia minha cervejinha fora, que era baratinho, tomava meu cunhado com limão e mel, para ficar bêbado. Aí chegava no bloco daqui, para brigar, não só para namorar, pegar menina, namorar com outro, que vida! Aí ficava naquele um carnaval disputando com um amigo com o outro, para ver quem ficava com mais menina, que era a única meta nossa, era briga era covarde. Eu me abaixava logo, me esquivava, vi os caras assim jogando, eu saí de baixo, não queria saber, frouxo, isso aqui frouxo, esse aqui frouxo. Aí sai do carnaval todo cheio de barreado, comia, a cabeça rodando, um monte de gripe depois, de sinusite, um monte de zorra. Meu Deus, eu vou ficar isso até quando? Aí eu falei, não brinco mais carnaval, pessoal radical, fundamentalista, o espiritismo é fanatismo. Eu quero escolher um outro caminho, só porque eu quero escolher outro caminho eu sou fanático. Quer dizer, se você vibra naquela massa do que quer viver aquele padrão, a sintonia dos pensamentos ali estão condizentes com o que eles querem. O outro te inveja um pouquinho, não melhor nem pior, não há juízo de valor. Apenas aquilo não é mais leve para mim, não é mais contribuição, não é expansivo, não é expansivo para mim, mas muito de vocês ainda é. E o que pode importar? Não tem certo e errado. É aquilo que vocês escolhem. É contribuição na vida de vocês, continuem. Continuem fazendo as coisas que vocês acham que são contribuição. O dia que não for, naturalmente, a mudança virá sem culpa. Sem essa reforma com martírio, uma reforma sem martírio. A reforma íntima deve ser constante, perseverante, contundente. Vocês devem olhar para isso. Mas se ainda estão nessa vibração, comece a perceber, olha, isso não está sendo mais leve para mim. Não é leve mais ficar toda sexta-feira em happy hour, né? Não é leve ficar só indo para estádio de futebol e não ler um livro. Como seria eu ir para o estádio de futebol, ver o jogo e também ler um livro? Como seria eu ir para o meu happy hour e também tomar um passe? Como seria eu ir para o meu carnaval no ano e de vez em quando fazer um retiro de meditação de silêncio? Olha aí, olha uma dica legal de mudança de padrão gradativo e que pode ser uma contribuição de você perceber, olha, também isso é bom, isso me traz meu prazer. Eu vou no carnaval agora e ficar 10 dias de silêncio. Eu falo pouco, imagina, eu falo pouquinho, né? Eu ficar 10 dias, eu já fiz 2 retiros desses. Já fiz um em 2016, 10 dias sem dar uma palavra, sem ler celular, sem ler o livro, sem falar com ninguém, sem nem olhar para ninguém, eu comigo mesmo durante 10 dias de convivência comigo. É a pior convivência que vocês podem ter, é com vocês mesmos. É a pior convivência que vocês podem ter, não é com o marido, não é com o filho, é a convivência consigo próprios. E por que nós todos fugimos de nós mesmos? Por isso, porque nós não queremos olhar para dentro. E aí fica para fora. É pulando carnaval, é bebendo, é requebrando, é dançando, é fazendo academia, é spinning, é não sei o quê. Tudo fora. Porque quando para fazer o yoga, alguns pacientes dizem assim, o yoga não, o yoga é muito devagar, ele é muito parado, é um ponto Tai Chi Chuan, por que não? Tipo, não, é muito quieto, aquilo é muito lento, fazer esses movimentos. Um movimento lento faz você ficar presente com você. Uma meditação de 10 dias, você fica com você obrigatoriamente. Muitos surtam e saem no terceiro dia e não aguentam. Eu fiz com minha esposa em 2016, ficamos 10 dias. 2017 eu repeti em maio, mais 10 dias. E agora eu me inscrevi, só estou para procurar passagem aérea, só que está muito caro, porque vai ser no período do carnaval. Vai começar na quinta o retiro e vai até o dia 10 de março. Termina no domingo pós-carnaval, meu aniversário é 9, eu sairia no sábado, termina, eles chamam Nobre Silêncio até o sábado. Aí no sábado eles liberam para Nobre Tagarelice. Ou seja, começa todo mundo falar. Eu não quis, eu gosto de falar, não tem utilidade.
e gosto de falar. Mas se ela fica em silêncio, eu fico, eu botei uma placa em mim, continue em silêncio. Terminei 10 dias sem falar, mas estava tão bom aquilo, eu disse, eu não quero falar não. Está todo mundo aí conversando, a gente estava ânsia de chegar no 10º dia para botar para fora a palavra. Eu digo, não, eu quero ficar comigo um pouco mais. Aí eu passei o sábado com uma placa aqui, que o pessoal podia querer conversar comigo, vocês vê. Silêncio, não fale comigo. E deixe quieto, está faltando. Botei o ano todo, 10 dias que eu fiz, deixa eu aproveitar esse resíduo. Então, lá em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, dessa vez uma experiência incrível, porque eu vou ficar na minha cela. As 2 vezes que eu fui, eu fiquei com 4 colegas de quarto, queira ou não queira, a gente não conversa. Mas um vai pro banheiro, tem que esperar o outro sair. Aí o outro vai tomar banho. Aí o outro vai dar um pulo. Aí você ouve, você se concentra. Porque você está convivendo ali no mesmo quarto durante 10 dias com 4 homens, comendo uma comida de carboidrato, tem comida vegetariana lá, que faz comida vegetariana, leite, com queijo, muita coisa. E aí a fermentação ocorre, você não tem paz. Aí não dá uma risadinha, termina quebrando o silêncio. Então dessa vez, a primeira experiência que eu vou ficar no meu quarto, na minha cela, eu vou para o grupo da meditação, retorno para a minha cela e ali eu fecho mais 10 dias de silêncio, para um dia, quem sabe, finalizando, fazer esse encontro comigo mesmo. Porque a gente sabe que as viagens exteriores são boas, elas são importantes, o conhecimento, o desbravamento do mundo físico aí fora. Isso tudo é sabido que traz uma contribuição cultural e de prazer, eu não sou contra isso. Mas muitos de vocês ficam a vida inteira buscando fora, porque não vão encontrar a felicidade que vocês buscam fora, está dentro. Quando vocês olharem para dentro de vocês, descobrirem as suas mazelas, as suas tendências, as inclinações, as más inclinações, as boas inclinações, fizer o cultivo delas, exponencialmente cultivá-las para que elas se tornem hegemônicas, para que elas se tornem prevalentes nas decisões que vocês fizerem. Assim, vocês fazendo, afastarão a possibilidade de outras consciências com pensamentos externos estarem determinando a sua realidade. Que a sua escolha seja fruto do seu ser infinito, ser espiritual que vocês são, escolha a partir desse lugar, da base do culto do Evangelho, da centelha divina que vocês trazem, e que são essa consciência suprema em latência. Vós sois deuses. Já dizia o Cristo, vós, se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, falarás aquela montanha que se transporta dali para lá, e ela se transportará a montanha de problemas. Só que nós somos homens de pouca fé, não acreditamos no potencial divino que trazemos, e passamos a vida inteira buscando fora o que não vamos encontrar. E um poema de Carlos Drummond de Andrade falava isso. O homem, que é o homem, né? A busca dele, a viagem dangerosíssima de si para si mesmo. É o homem que habita a terra, coloniza a terra, se enjoa da terra, habita Marte, coloniza Marte, se enjoa de Marte, Conchavo é Marte. Ele vai para a Lua, coloniza a Lua, habita a Lua e se enjoa da Lua. Vai para Júpiter, coloniza Júpiter, se enjoa de Júpiter. Ah, Conchavo é Júpiter. Cria roupa sideral, habita o Sol, coloniza o Sol, vive no Sol, se enjoa do Sol. E agora, Conchavo é esse Sol. E ele se dá conta de que a viagem que eles deveriam fazer é a viagem de si para si mesmo, a dangerosíssima viagem de si para si mesmo, que é essa viagem interior que a gente não está acostumado a fazer através do autoconhecimento, do autodescobrimento, a autotransformação que gerará a autoiluminação, que é o que o Buda conseguiu, Jesus, Francisco de Assis e tantos outros grandes seres luminosos que passaram no planeta, que viveram também as dificuldades da carne e, no entanto, se iluminaram. Jesus é o único que já veio iluminado, puro. Os outros se iluminaram no processo da vivência no mundo. Então, nessa perspectiva, para finalizar nossa exposição de hoje, eu deixo para vocês uma história, que, como sempre, eu tenho fechado algumas exposições, porque aqui não tem um voto de pobreza, um voto de renúncia dos prazeres que o mundo nos oferece. E assim a gente diz, fala assim, na terra, um jovem queria saber como encontrar a felicidade. Perguntou a seu pai e sua mãe: meu pai, me diga um caminho para eu encontrar minha felicidade, que eu tanto almejo e não consigo encontrar. E o pai disse: eu não tenho como lhe responder, meu filho, mas eu lhe digo um sábio que está no deserto. Ele vai lhe explicar o caminho da verdadeira felicidade. E assim o jovem entrou peregrinando por 40 dias no deserto, lá na Índia, e encontrou um ashrama, um templo, um local onde os monges meditam e as pessoas fazem esses trabalhos de mergulho para dentro. Lá se deparou um senhor sábio com a camisa azul, de felicidade, alegria, divertidamente sentado em volta de crianças e brincando com os idosos e com os animais que estavam em volta dele. O jovem se assustou e disse: nossa, o senhor é o sábio, é o guru que o meu mestre, meu pai mandou procurar? Sim, eu não sou guru de ninguém, mas eu estou aqui para ser uma contribuição. O guru disse: o que é que você deseja de mim? E o jovem falou: eu queria encontrar o caminho da felicidade. E ele disse para o jovem: eu lhe digo, daqui a 2 horas, você vai pegar essa colher com esse óleo que eu vou botar,
e vai dar uma volta no meu ashrama, no meu templo, mas não deixa o óleo cair. Ele foi com uma colherzinha com óleo e fez uma volta em 2 horas retorno. Deu a volta no templo, foi, passeou, 2 horas depois voltou, chegou para o grande guru, para o sábio, e disse assim: aqui, mestre, fiz o que me pediste, como faço para encontrar a felicidade? O sábio olhou e disse: ó filho, tu fizeste a tarefa com maestria, mas você percebeu as belezas que tinha no meu templo? Você viu as flores que tinham de grande beleza incomparável? O jardim suspenso, os tapetes os tapetes persas, os vasos da dinastia Ming, os animais silvestres, toda a beleza que eu tinha no meu templo? Não, não vi. Volta e refaz o caminho. Pegou a colher novamente, fez o caminho de volta, se contemplou todas as belezas, olhou os quadros, olhou os tapetes, os vasos, tanta coisa bonita que tem nesse templo, e voltou e disse: agora eu fiz e vi tudo, quanta coisa linda, mestre. E o mestre olhou para ele e disse: muito bem, jovem, mas cadê o óleo que estava na colher? Deixei cair. E ele disse: o segredo da felicidade, meu jovem, está em viver no mundo, contemplar as belezas do mundo, aproveitar o que o mundo tem a oferecer, mas não esqueça jamais de cultivar e de cuidar da sua essência, do espírito imortal que vocês são. O óleo é o espírito imortal. Cuide de vocês, cuide da sua essência, e nem precisa por isso abrir mão do mundo, mas contemple o que é essencial, que é o espírito imortal. Muito obrigado, muita paz para vocês.